amigos, sejam muito bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos novamente para mais uma edição do nosso estudo sistematizado de O Evangelho segundo o Espiritismo para o canal Espiritismo e Vida. Nós estamos no capítulo 10 e temos hoje os itens 9 e 10 do referido capítulo para o nosso estudo semanal. Um estudo extremamente interessante, porque temos o argueiro e a trave no olho. Então, né, o cisco e a trave no olho. E é uma passagem do Evangelho de São Mateus que diz o seguinte: como é que vedes um cisco no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um cisco do teu olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o cisco do olho de vosso irmão. Esse texto está no capítulo 7, versos 3 a 5, de São Mateus. Nós temos um texto não muito longo, né, do comentário de Allan Kardec. Nos surpreende sempre a grandeza, a lucidez de Allan Kardec, o que mostra, né? Nós vamos vendo nos comentários do Evangelho, na seleção das mensagens, na estruturação da obra, nos assuntos escolhidos, a grandeza, né, a fineza espiritual deste homem extraordinário, um espírito superior, entre outros superiores, né? Porque se ele não estivesse encarnado e não encabeçasse esse trabalho, né, os espíritos teriam tido muita dificuldade para nos comunicar toda esta maravilha que é a doutrina espírita, em especial o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos nos comentários de Allan Kardec, no item 10, ele diz: uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Então, obviamente, isso é uma das grandes, né, insensatezes da humanidade. Uma insensatez, ou seja, uma falta de senso, de bom senso, que nós olhemos para o nosso irmão, que tem muitas vezes um pequenino problema, um pequenino defeito, e nós nos incomodamos, queremos criticá-lo, mas não percebemos, em contrapartida, às vezes a miséria imensa que está do nosso lado. Então, esta é uma particularidade muito grande de nossa condição de inferioridade, de não termos entendido o propósito do Evangelho. É muito interessante porque o Evangelho é este chamado à melhoria de si mesmo, à reforma do nosso próprio ser, ao compromisso do crescimento espiritual em face das leis do nosso Pai, do amor divino. Então, nós não somos chamados a julgar os outros, mas à medida que nós fomos estabelecendo religiões tradicionais, oficiais, nós fomos criando, né, um conjunto de práticas, um conjunto de atitudes, uma certa etiqueta, digamos assim, que com o tempo foi nos levando a obedecer mais estas etiquetas de comportamento do que propriamente a verdadeira moral, né? Então passou a ser importante parecer bom e não ser bom. Pareceu importante nós sermos
né, parecermos religiosos e não realmente sermos religiosos, parecermos cristãos ao invés de realmente sermos cristãos. Então nós vemos pessoas que começam a adotar um conjunto de práticas, né, ir à igreja tantos dias por semana, fazer a confissão, ir assistir palestras. Ah, eu vou toda semana assistir palestras, tomar passes, né. Então nós começamos a criar uma série de práticas e com essas práticas nós acreditamos que estamos quites com a providência divina. E aí o nosso irmão que não tem as mesmas práticas ou que às vezes falha nestas práticas, nós começamos a olhar, a apontar o dedo, a dizer: "Ah, ele não veio. Ah, ele não está frequentando. Viu só o que ele fez?". Então, muitas vezes, nós não percebemos que, apesar das nossas práticas, nós ainda não absorvemos realmente a mensagem de transformação. Não somos mais do que fariseus, né? Os fariseus davam muita importância para os aspectos externos da prática religiosa, mais do que a verdade da verdadeira prática. Então, Jesus vai indicar isso em vários momentos, quando enaltece, né, o o o samaritano, por exemplo, que para socorrer quando já haviam passado 2 sacerdotes, 2 homens instruídos na lei de Deus, mas que não agiram segundo esta lei. Jesus vai indicar em vários momentos a precedência dos publicanos, ao reino dos céus, porque eles, tendo sido tocados no coração pela mensagem de amor, vão se converter verdadeiramente. Então, nós temos que tomar muito cuidado, meus amigos, porque essa prática espiritual na qual nós estamos, é preciso que ela não seja feita do modo como nós fazíamos nas religiões antigas. O espiritismo não é um compromisso de pessoas que estão numa comunidade para umas começarem a vigiar as outras. O espiritismo é um compromisso profundo com a providência divina, ah, é um compromisso nosso com, né, as forças superiores da mudança, da alteração dos nossos padrões de vida. Então, nós temos uma necessidade desta busca autêntica de mudança, de transformação espiritual, e não mais aquela coisa de aparência, de parecer. Então, continua Allan Kardec no seu belíssimo comentário: "Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho". Vejamos bem a lucidez do codificador. Pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si mesmo, para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: "Que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço?". Então, notemos que nós estamos diante de uma situação extremamente interessante, né? O codificador vai nos dizer que nós devemos, né, nos analisarmos como se nós fôssemos uma outra pessoa, né? Como se nós fôssemos alguém diferente. E nos colocarmos de fora e analisarmos aquilo que estamos fazendo, de modo a que nós pudéssemos ver o nosso mundo interior como se fosse num espelho. Isso é muito interessante, porque se nós olharmos para a tradição filosófica ocidental, nós vamos encontrar, por exemplo, desde Sócrates, né, principalmente com Sócrates, é com ele que vai começar essa tradição, nós vamos ver Sócrates, quando conversava com as pessoas,
ele começava a fazer perguntas. Então, há pessoas que diziam para ele que sabiam o que era a justiça, a liberdade, né, o respeito, a honra. E ele perguntava a estas pessoas, começava a fazer perguntas, mas ele apelava, através destas perguntas, para a experiência da pessoa, para ver se ela havia realmente entendido e vivenciado aquilo que ela estava falando. Então, é aquilo que se chama o método, né, da maiêutica, de dar nascimento, desta vez não a uma criança, mas à luz, né, espiritual, ou aquilo que se chamará, né, em algumas vertentes filosóficas, o método da confissão. Então, nós veremos o ápice no cristianismo primitivo, né, dessa tradição da confissão. Nós veremos isto na obra Confissão de Santo Agostinho. E é muito interessante, porque Santo Agostinho vai olhar para si mesmo com uma visão muito crua, né, verdadeira, autêntica. Ele não vai ficar inventando racionalizações, justificações, porque nós somos especialistas nisso, né? Nós, quando temos essa dificuldade de reconhecer nossos erros, nós inventamos justificativas, inventamos razões para fugir à realidade de que somos criaturas imperfeitas e que nem sempre aquilo que nós pensamos de nós mesmos, imaginamos de nós mesmos e não somos capazes de fazer, seja possível ou aceitável para nós. Então, Santo Agostinho vai nos dar um exemplo maravilhoso, porque ele, nas Confissões, vai se analisar pela primeira vez na tradição ocidental com uma crueza, ah, com um espírito de análise fria, realmente olhando para a sua própria vida, para seus atos, para a sua história, e ele vai dizer: "Olha como eu agi nessa situação, que absurdo, como é que eu posso ter feito isto?". E ele vai, né, criar um livro maravilhoso no qual ele vai expor sua alma diante de Deus. Então notemos que ele expõe sua alma diante de Deus, antes de tudo. E neste momento ele percebe que é necessário uma sinceridade, uma honestidade muito grande. E é ele que vai nos dizer no livro, o Livro dos Espíritos, né, na questão 918, dessa necessidade de analisarmos o nosso dia. E no final dele fazermos um balanço do que fizemos, do que pensamos, do que sentimos, de como agimos, o que foi bom, o que não foi, né, e fazer um balanço sincero para que nós possamos avançar, melhorar neste compromisso de nos tornarmos verdadeiros cristãos e verdadeiros espíritas. Como Allan Kardec bem indicou, aquele que é hoje melhor do que foi ontem e amanhã vai ser melhor do que é hoje. Então é esse compromisso permanente pela melhora, pela mudança, pelo crescimento. Então, ele coloca, né, preciso transportar-se para fora de si próprio. E é interessante que nós vemos hoje um grande movimento, né, da psicologia no mundo, e é como se os psicólogos tivessem fazendo agora o papel de Deus, né. Só que nós vamos lá não mais com o objetivo de mudarmos e crescermos. Nós queremos nos conhecer, nós queremos saber quem somos, queremos eh, o psicólogo nos ajuda muitas vezes a não mentir para nós mesmos, né. Nós começamos a contar a história da nossa vida, a nossa relação com a nossa mãe, com o nosso pai, da nossa infância, e muitas vezes nós imaginamos coisas, criamos, né, versões.
que o psicólogo muitas vezes nos ajuda a redimensionar, a dizer: "Olha, segundo o que você está falando, vai pensando, né, não é bem isso, não é bem culpa do teu pai, não foi bem isso que aconteceu, né, não é bem o seu amigo que errou". Então nós vamos reescrevendo para nós mesmos a nossa história. E aí no final a pergunta que eu faço é: "E daí?", né, por que que é diferente o que Santo Agostinho faz? Porque Santo Agostinho não quer conhecer a sua vida simplesmente, ele quer apresentá-la a Deus e dizer: "O que é que eu faço agora?", né, eu quero mudar, não quero ser essa pessoa que eu estou analisando friamente. Então, o que Allan Kardec nos fala, né, nessa necessidade de colocar-se de fora para analisar a si mesmo, quando nós fazemos isso, nós não ousamos mais apontar o dedo para ninguém. É muito interessante, né, o codificador, o que ele fala aqui, porque este é um jeito de você começar a ganhar humildade e não mais apontar o dedo, porque quando eu me analiso, eu começo a perceber quem eu sou. Né, então é aquela imagem que Jesus usa, né, quando ele fala do sujeito que vai orar e ele diz: "Não façais como o fariseu que vai até a praça pública e diz: Senhor, né, eu que sou um homem justo, que não sou um pecador como este publicano, aqui estou para te render graças". Então é uma oração simplesmente externa, é uma satisfação para a sociedade, como muitos de nós fazemos, indo ao centro, à igreja, ao templo, à sinagoga, à mesquita. Mas ele diz: "Façais como o publicano, que entra no seu quarto, fecha a porta e fala com Deus, e diz: Senhor, eu sou um pecador". Então notemos que o fariseu disse: "Eu não sou um pecador como este publicano que está aqui do lado", né. Então ele aponta o dedo, ele vê o cisco no olho do outro, mas ele não vê a imensa hipocrisia que está na sua vida, nos seus atos. E o publicano é tomado como modelo por Jesus, porque ele vai para o silêncio, né, sai da visão da humanidade, dos olhos humanos, coloca-se diante dos olhos de Deus e diz: "Senhor, aqui estou eu, né, este sou eu sou um pecador, eu não sou digno de estar na sua presença, eu não sou digno de me dirigir ao Senhor, mas tende compaixão, tende misericórdia de mim". Então é a humildade do homem que se conhece. Sabe quem é, sabe, né, o que está na sua alma. Então ele tem esta postura de quem adota a humildade, porque ele começa a se conhecer. E é muito interessante que nós sabemos que Deus nos conhece, só que quando nós começamos a falar com ele e a colocar nas nossas preces a sinceridade, a honestidade de coração, ele quer saber se nós nos conhecemos, para que ele possa nos mostrar mais e nos fazer avançar. Por exemplo, às vezes a gente acha, né, fala para Deus: "Olha, né, que coisa feia que eu fiz", e às vezes nós vamos descobrir que aquilo que nós julgamos que era feio e mal, não foi tanto, mas que algo que nós deixamos passar despercebido foi realmente muito mais grave. E ali, naquele momento, ele pode nos mostrar isso e dizer: "Olha, você, por exemplo, está analisando este evento da sua vida achando que foi muito grave, mas ele não foi tão grave assim, porque você está analisando, na verdade, com os olhos humanos. Uma questão de dar satisfação para os outros, de como você apareceu para os outros. Você está sendo orgulhoso. Mas, na verdade, lembra isso que você falou lá atrás para tal pessoa. Isto machucou muito essa pessoa. E você, às vezes, nem lembra mais, né, nós nem lembramos mais. Então, esta sinceridade de se olhar de fora, né, é um exercício que tem que ser feito. E quanto mais nós fizermos isso diante de Deus, mais saúde mental nós teremos. Porque nós viveremos numa harmonia entre aquilo que nós realmente somos e aquilo que nós aparentamos para os outros.
né? Quando há uma dicotomia, uma diferença entre aquilo que eu verdadeiramente sou e aquilo que eu mostro para a sociedade, para o mundo, eu vivo num processo neurótico. Eu tenho que criar narrativas, versões, mentiras para poder disfarçar o tempo todo que há uma dicotomia, uma distância, uma oposição entre aquilo que eu realmente sou, sim, quero, desejo, penso e aquilo que eu mostro, né. Então, temos muitos, né, homens honrados, mulheres honradas, e que a que a sociedade considera assim, né, mas que diante de Deus muitas vezes não são. Então, o apelo que Allan Kardec nos faz nesse belíssimo texto do Evangelho segundo o Espiritismo é para que nós olhemos para nós mesmos, porque essa também é a condição de crescimento, porque se eu não olho para mim mesmo e não percebo quem eu sou, quais são os meus limites, minhas necessidades, como é que eu posso imaginar que é possível o crescimento e a mudança? Não é possível, né? Então, o que ele fala no texto é exatamente o que muitos de nós, hoje em dia, estamos fazendo quando vamos ao psicólogo, quando vamos procurar ajuda, de especialistas, porque nós perdemos o hábito da confissão, né, e não é a confissão para um padre, não é a confissão para um terceiro, é a confissão de si mesmo diante de Deus, como faz Santo Agostinho, por exemplo. Então, hoje, muitas vezes, nós vamos, né, procurar psicólogos para poder falar, mas o psicólogo, ele está preocupado com a nossa dimensão humana, né, com o nosso funcionamento na esfera humana, ele não está preocupado com esta passagem do humano ao divino, com esta passagem da transformação do eu em função de algo maior do que o eu, né. Ele quer acomodar o nosso eu, não é uma crítica, é simplesmente que a psicologia tem uma dimensão da ciência humana. E a religião verdadeira, né, como o espiritismo deve ser para todos nós, é esse convite para ir, né, na busca dessa dimensão superior. Então, para isso, eu preciso de honestidade, eu preciso confessar quem eu sou, eu preciso trabalhar, né, a minha consciência diante de Deus, e aí eu não aponto mais o dedo para dizer: "Ah, você tem um cisco no teu olho", porque eu já percebi, né, que eu já comecei a me olhar nesse espelho interior, que imagem belíssima que Kardec utiliza, né. Esse espelho interior que pudesse, né, considerar-se e mesmo olhar para si como se fosse uma outra pessoa, com esta honestidade, né, de visão clara, precisa e dizer: "Se eu visse, né, alguém fazendo isso que eu estou fazendo, como eu julgaria?". Quantas vezes nós nos perguntamos isso? Nunca, porque nós sempre partimos do princípio de que se sou eu que faço, está tudo certo. Se eu que penso assim, está tudo certo, né. Então ele diz: "Que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço?", né. Então, continua o codificador, incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Então, olha a clareza do codificador. Não havia psicologia naquele momento, é por isso que nós temos uma certa dúvida, né, quando vemos uma aproximação do espiritismo com certas psicologias, porque o espiritismo já possui uma psicologia, o cristianismo já possui uma psicologia da alma, né, e nós podemos até estudar psicologias da ciência humana, mas com a visão clara de que eles precisam evoluir para o espiritismo, não o espiritismo evoluir para eles, né, que na minha concepção, né, seria involuir, né, seria voltar, seria se reduzir, quando são as ciências humanas que devem evoluir para o espiritismo. O que ele fala aqui
é muito, muito importante e de uma profundidade psicológica extraordinária. Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular. Então, nesta época, quando ainda, né, estavam aparecendo os primeiros trabalhos de psicologia, Allan Kardec já está nos dizendo que nós dissimulamos aquilo que verdadeiramente somos por orgulho. Nós criamos histórias. Aquilo que Freud vai chamar de racionalização, Allan Kardec chama aqui de dissimular para si mesmo seus defeitos. Né? É o sujeito lá do livro de Dostoiévski, né? Crime e Castigo, que vai matar uma senhorinha, ou o criminoso que acabou de cometer um crime e começa a criar justificativas, né? Ah, mas ela já estava no fim da vida, não ia viver mais quanto tempo, né? Isso que eu roubei, né, se eu não roubasse, outro roubaria. E a vida é assim mesmo. E, então, nós começamos a criar, a dissimular os nossos defeitos e chegamos à insensatez, ao abuso, à empáfia de, muitas vezes, transformá-los em virtudes. Então, é o homem que se dá bem, é o sujeito que leva vantagem em tudo, é o grande cérebro que passa o pé em todo mundo e deixa todo mundo para trás. É o sujeito que ganha todas, não importa como, né. Então, meus amigos, nós temos Allan Kardec está nos colocando diante de algo extremamente, né, profundo na psicologia humana, que é a nossa capacidade de dissimular os nossos próprios defeitos, sobretudo numa sociedade que valoriza de mais em mais as aparências, né. Não importa ser, importa parecer, importa que você esteja bonito no Facebook, no Instagram, e a sua imagem seja uma imagem positiva, que você seja alguém que é bem visto, não que seja realmente uma pessoa de princípios, de valores, né. Então aí nós vemos toda essa onda, né, de pessoas que querem salvar o planeta, o meio ambiente, que se engajam em campanhas dos mais diversos tipos para salvar, né, o papagaio, do papo vermelho e da cabeça amarela, mas quando você realmente chama a pessoa para um compromisso sério com a vida, né, vamos salvar as crianças que estão sendo abortadas, vamos, educar as pessoas para que elas realmente entendam o que está acontecendo neste mundo. Vamos ler livros bons e sérios, né, densos, que nos ensinem alguma coisa. Aí essas pessoas correm, né, porque elas querem a superficialidade, elas querem fazer de conta, né, aparecer na televisão, no cinema, fazer um discurso bonito que, agrade, né, aqueles que têm o poder e que estão por trás disso tudo. Então são papagaios, né, que repetem aquilo que é dito, aquilo que é escrito, para que eles digam. Não tem realmente uma percepção nascida do estudo, da compreensão. Nós estamos num mundo de aparência, ao ponto que nós vemos pessoas sorridentes, né, na internet, no Instagram, no Facebook, que daí a pouco se suicidam ou cometem um absurdo qualquer, porque vivem de aparência, né, e não da verdade de se confessar a Deus, porque nós tiramos Deus da equação. Então, ou você tem dinheiro para procurar um psicólogo para que você possa, talvez, tentar se conhecer, ou você está perdido, porque nós perdemos o hábito desta confissão autêntica que faz Santo Agostinho diante de Deus, falando quem ele é, né, e a partir do momento que ele faz essa análise fria de si mesmo, sem justificativas, sem tentar inventar histórias,
ele passa a ter uma visão autêntica das suas necessidades, do que ele precisa fazer para mudar. E aí nós vemos alguém comprometido com a mudança, porque só esse conhece-te a ti mesmo pode nos levar à mudança. Então nós vemos lá na tradição antiga, né, na entrada do templo de Delfos, na Grécia, essa recomendação que era dada à humanidade: conhece-te a ti mesmo, porque se você não conhece a si mesmo, você não tem como melhorar, como avançar, como crescer. Então ele diz aqui: nós disfarçamos tanto os nossos defeitos morais quanto físicos. E hoje mais ainda, né, a pessoa apareceu uma ruguinha, ela corre no cirurgião plástico, ela vai refazer os dentes, ela vai refazer o cabelo, e, né, nós vivemos, eu não estou dizendo que nós não, às vezes, né, não podemos fazer por necessidade, por um conforto maior, mas não é isso, né? São pessoas que vivem a angústia de parecer. Né? O sujeito que está envelhecendo e não consegue olhar no espelho e se ver envelhecendo. Né? Então, lógico que você pode cuidar do seu corpo, passar um creme no rosto, né? Ou ajeitar bem o cabelo, procurar, às vezes, até um cirurgião, se for necessário, mas não a cada 15 dias. Porque isso mostra que a pessoa vive realmente completamente para o exterior e não para o interior. Então, o Evangelho está nos dizendo que a condição de crescimento é conhecimento de si mesmo. E a honestidade, quando você conhece a si mesmo, de dar o passo da melhoria. Porque o que está acontecendo? Nós vamos estudar psicologia, vamos no consultório do psicólogo, vamos fazer grupos de estudo de psicologia para saber das nossas sombras e defeitos, mas ninguém se coloca como missão alterar estas sombras. E ele vai nos dizer que estas sombras, né, estes defeitos, estes defeitos morais, estas imperfeições morais, nascem do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Diz o codificador: semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, né? Esses sentimentos se neutralizam. E ele vai dizer: com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso, para acreditar na importância da sua personalidade, na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação, caridade, etc. Ele vai nos dizer: por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa é a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Vejamos a visão claríssima, meridiana do codificador. O orgulho está na base, e olhemos para o que ele diz, né? Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Ele se encontra na base, significa que ele está inserido na estrutura da nossa sociedade, do nosso psiquismo, da nossa educação. Nós somos educados para o orgulho, por meio do orgulho, para uma exacerbação da valorização da nossa personalidade, de maneira doentia. Então, ele está na base. Eu chamo a atenção destas coisas porque Allan Kardec não usa palavras em vão. O espírito superior não usa palavra em vão. Cada palavra está medida, é como os livros de André Luiz, de Emmanuel, né? As obras de Emmanuel, por exemplo, não tem uma palavra ali perdida. Tudo é muito pesado, tudo é muito calculado, né? Tudo é muito refletido. E ele diz aqui, né, ele se encontra na base. E depois ele completa: e como móvel de quase todas as ações humanas. Móvel é aquilo que nos move, é aquilo que
nos leva a agir, é aquilo que motiva a nossa ação. Então, o móvel das nossas ações não é a compaixão, a bondade, a caridade, é o orgulho. Às vezes, mesmo quando nós fazemos caridade, eu posso estar falando aqui com vocês apenas por vaidade e orgulho. E eu tenho que ser honesto para reconhecer isso. Talvez seja isso. O que é que nós fazemos diante de uma constatação? Ah, eu vou ao centro fazer caridade, mas eu acho que é mais para aparecer do que bom. Continue, porque pelo menos nós estamos fazendo algo. E vamos aprendendo que é preciso mudar isso. E é por isso que não tem sentido. Quando é que nós sabemos que estamos nesta vertente, né, do problema? Quando nós começamos a olhar mais para os outros, a criticar mais o que os outros fazem, a apontar mais o dedo para os companheiros, do que nos ocuparmos do nosso trabalho, da nossa missão, das nossas tarefas, da nossa hortinha, como nos dizem os benfeitores da vida maior. Nos dizem eles: cuide da vossa hortinha, deixe que o resto o Senhor se ocupa. Mas se você der conta de tirar as pragas da sua hortinha, aguar, limpar, né, proteger, você estará fazendo já o essencial. Então, meus amigos, são frases que precisam ser refletidas, pensadas, com muito carinho, com muita atenção. Ele não se tem palavras aí lançadas ao vento, né? Olha a importância do que ele diz. Ele se encontra, o orgulho, né? Ele se encontra na base como móvel de quase todas as ações humanas. Olha a extensão disso. Olha a visão precisa do codificador. Ele é a base e o móvel de quase todas as ações humanas. Isso nos dá uma ideia, meus amigos, do trabalho imenso que nós temos que fazer para ir alterando a base e o móvel das nossas ações, para que nós não passemos o tempo apontando o dedo para os outros, mas conscientes disso, do trabalho imenso que nos cabe, nós, né, nos tranquilizemos com um pouco de humildade e vamos dizer para nós mesmos: bom, é preciso se corrigir, né? Digamos a nós mesmos: é preciso que eu me concentre na minha melhoria, no trabalho de me aperfeiçoar e que eu não fique apontando o dedo para os meus irmãos. E quando nós começamos a fazer esse esforço de melhoria, nós vamos constatar que é difícil. Mudar uma pequena coisinha em nós é muito difícil. Porque o que o codificador nos diz é importantíssimo. O orgulho está na base, ou seja, ele está na estrutura da nossa vida, dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos. Muito difícil alterar a base de qualquer coisa, né? Por exemplo, você construir uma vida baseada no orgulho. Olha o termo, baseada no orgulho, com base no orgulho de família, de raça, de poder, de dinheiro. E aí você descobre, né, que é preciso alterar esta base. Mas não dá para alterar a base sem destruir a casa. E é aí que muitos de nós começamos a racionalizar, a inventar histórias, a justificar, né, a justificar de maneira retroativa, né? Ah, naquela época eu fiz isso por causa disso, disso e disso, né? Sem termos a coragem de dizer, como teve Paulo de Tarso, como teve Joana de Cusa, como teve Maria de Magdala, como teve Mateus, né? Todos eles, de alterar profundamente suas vidas e jogar fora, muitas vezes, tudo que não servia mais ao propósito espiritual e refazer as bases, mas desta vez com bases sólidas, porque não são as bases do orgulho.
Nós temos muito chão para andar, meus irmãos, por isso que apontar o dedo para os outros é uma perda de tempo, né. Quando nós estamos conscientes disto tudo, do trabalho que nós temos que fazer, da melhoria que nos cabe, do esforço para trabalharmos em nós, quanta coisa nós temos para fazer, como nós somos preguiçosos, como nós somos difíceis, né, de nos comprometermos com o trabalho, com a seriedade, todos nós. É muito raro nós vermos pessoas que saem, né, dessa curva normal. Então é preciso ter consciência, nós temos que ter consciência de que há um trabalho a ser feito, é difícil, muitas vezes exige uma reposição das bases da nossa vida, e que o móvel das nossas ações não seja mais o orgulho, né. Comecemos a trabalhar, a perceber o quanto ele influencia as nossas vidas, o quanto ele nos faz arrogantes, pretensiosos, vaidosos, né, e comecemos a agir em função dessa mudança profunda que Jesus, nos trouxe, nos comunicou. É uma mudança realmente profunda, que vai, mexer nas bases das estruturas psicológicas, espirituais da nossa, civilização, da nossa humanidade. Nós temos um trabalho imenso para fazer, né. Se nós olharmos e Allan Kardec não fala de algumas ações humanas, ele fala de quase todas as ações humanas. E o codificador viu isso com muita clareza, e se nós analisarmos, nós vamos falar: "Será que ele não estava exagerando?" Não. Porque o orgulho é a base e o móvel de quase todas as nossas ações. Então isto já nos dá uma ideia de por que eu vou apontar o dedo para o meu colega, a pessoa do lado, quando eu sei a imensa necessidade, a imensa miséria na qual eu ainda estou. Então é muito bonito quando nós vemos essa postura de Santo Agostinho se confessando diante de Deus. Os grandes santos fizeram isso, os grandes iluminados. Eles se apresentavam a Deus de coração aberto, de alma nua, para dizer: "É isto que eu sou, Senhor, me ajude, né. Sem o Senhor eu não sou nada, eu não posso nada, eu não consigo nada, né. Eu vou fazer o meu trabalho, mas o Senhor me ajude". Então é esta humildade profunda de quem quer mudar, de quem quer alterar sua vida. Se fizermos isso, nós teremos então o amparo do alto, né, porque Deus verá a nossa sinceridade. E no Livro dos Espíritos, num certo momento, Allan Kardec pergunta, né, nos ajudam os espíritos, né, no nosso processo de melhoria, de transformação moral, e eles dizem: "Sim, sempre que você peça, essa é uma ajuda que jamais será negada", né. E ele fala: "Mas raramente nós ouvimos esse pedido. Nós sempre queremos coisas, né, ou objetos, ou vantagens, ou conquistas, ou solução de problemas. Raramente, né, nos dizem eles, nós ouvimos das vossas bocas, dos vossos corações, o pedido sincero: ajude-me a melhorar, a me transformar, a ser um ser humano, um filho de Deus melhor. Se vocês pedem, nós nunca negaremos ajuda a isso, né? Então peçamos com sinceridade de coração, com honestidade de coração, né. Assim, meus irmãos, nós temos, né, aí então os itens 9 e 10 do capítulo 10, né, no qual Allan Kardec analisa o cisco e a trave no olho. E como nós acreditamos, né, pudemos comunicar neste momento, é um texto que vale uma reflexão extremamente importante, que toca em questões muito atuais e muito antigas, porque está na história de toda a cristandade, essa busca do melhor, né, de sermos autênticos filhos de Deus. Mas esta busca é difícil, é uma luta, né?
E é este o trabalho da nossa vida, nos tornarmos melhores a cada dia. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos, né, com essa reflexão, nós finalizamos o nosso estudo sistematizado do Evangelho. Semana que vem teremos um novo amigo que estará conosco, né, um outro companheiro que virá para tratar conosco das questões 11 e 12, provavelmente, né, talvez a 13 também, se eu não me engano, e continuar o estudo do capítulo 10. Esse capítulo belíssimo, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque verão a Deus. Então, que nós possamos, né, divulgar, partilhar, enviar para os nossos amigos, divulguemos o bem e o que é bom, para que nós possamos ajudar a todos, né, com o conhecimento precioso da doutrina espírita. Então, um grande abraço a todos, né? Tenhamos uma ótima semana, que Jesus abençoe nossos lares, nossos familiares, principalmente aqueles que estão precisando de oração, né? De recursos para a saúde, para o equilíbrio espiritual, que nós possamos orar pela paz, pela serenidade deste mundo, né? E que o Senhor nos abençoe em cada dia das nossas vidas. Então, fiquem com Deus, fiquemos todos com Deus, né, na paz do Senhor, hoje e sempre. Um grande abraço, meus irmãos, né, com muito carinho, que o Senhor nos abençoe sempre.